Como se tornar emocionalmente inabalável, a ponto de ela ter medo de te perder? Você já ficou olhando para o teto às 2 da manhã, com o coração apertado, pensando no que você fez de errado? Não foi uma briga, não foi uma traição, foi algo pior. Foi o momento em que você percebeu que ela parou de ter medo de te perder. E aí você entendeu, num silêncio pesado, que a dinâmica mudou. Que, de alguma forma, em algum ponto da relação, você virou o que tem mais a perder. Se esse vídeo te encontrou hoje à noite, não foi coincidência. Fica aqui. Deixa eu te contar sobre o Rafael. Rafael tinha 29 anos, trabalho estável, era um cara atencioso, o tipo que lembra do aniversário da namorada com semanas de antecedência, que manda mensagem para saber como foi o dia, que está sempre disponível. Na cabeça dele, isso era amor. Na prática, isso virou um problema. Com o tempo, a namorada dele foi mudando. Não de forma dramática, foi sutil. As respostas foram ficando mais lentas, os finais de semana foram ficando mais escassos, e quando ela estava presente fisicamente, parecia distante de outro jeito. Ele sentia, mas não sabia nomear. Então, Rafael fez o que a maioria dos homens faz quando sente que está perdendo alguém. Ele tentou mais. Mandou mais mensagens, fez mais surpresas, perguntou mais vezes, você tá bem? E, a gente tá bem? E quanto mais ele fazia isso, mais ela recuava. Até o dia em que ela falou, com uma calma que doeu mais do que qualquer grito. Acho que eu não sinto mais o mesmo. E sabe o que foi mais devastador? Não foi o que ela disse, foi o fato de que ele já sabia. Ele viu chegar, e não fez nada porque não sabia o que fazer. O problema de Rafael não era falta de amor, era falta de ancoragem emocional. Ele era um homem bom, mas emocionalmente instável. E estabilidade emocional, meu amigo, é o que separa o homem que ela tem medo de perder do homem que ela larga sem culpa. Agora preciso que você entenda algo que vai contra tudo que te ensinaram sobre relacionamentos. A maior atração que existe entre duas pessoas não é beleza, não é dinheiro, não é conversa boa, é diferença de pressão emocional. Pensa num copo cheio d'água e num copo vazio. A água sempre flui de onde tem mais para onde tem menos. Na dinâmica entre duas pessoas, quem está mais ancorado emocionalmente cria uma espécie de campo gravitacional. A outra pessoa é naturalmente puxada, não por estratégia, não por jogo, mas porque a estabilidade emocional real é profundamente rara e profundamente atraente. O problema é que a maioria dos homens foi ensinada a demonstrar amor através da disponibilidade. Estar sempre presente, sempre acessível, sempre pronto. E isso, quando feito sem equilíbrio, comunica o oposto do que você quer comunicar. Não comunica amor, comunica a necessidade. E necessidade repele. Não estou falando para você fingir que não liga. Isso é manipulação barata e ela percebe na hora. Estou falando de algo muito mais profundo. Desenvolver uma base emocional tão sólida que você genuinamente não entra em colapso quando ela não responde, quando ela está distante, quando ela testa seus limites. Porque ela testa, toda mulher testa, não de forma consciente e calculista, mas de forma instintiva. Ela quer saber, esse homem fica de pé quando o vento bate? Existe um conceito em psicologia chamado de regulação emocional diferenciada. Em termos simples, é a capacidade de manter o seu estado interno independente do estado externo. É o que separa quem reage de quem responde. Um homem que reage é dominado pelo ambiente. Se ela está feliz, ele está feliz. Se ela está fria, ele entra em espiral. Se ela demora para responder, ele manda mensagem atrás de mensagem. Fica verificando se ela viu, fica construindo narrativas na cabeça. Esse homem entrega o controle do próprio estado emocional nas mãos de outra pessoa. E isso, no fundo, é uma forma de instabilidade que ela vai sentir, mesmo que nunca verbalize. Um homem que responde é diferente. Ele percebe o que está acontecendo, ele processa, ele age a partir de um lugar de clareza, não de ansiedade. Quando ela está fria, ele não entra em pânico, ele observa, ele mantém o rumo e ele age quando faz sentido agir, não quando o medo o empurra.
Essa diferença muda tudo, não porque é uma técnica, mas porque ela é real. Ela muda como você age, como você fala, como você se move, como você toma decisões, e mulheres são extraordinariamente sensíveis a isso, mesmo sem saber nomear. Agora vou te falar o que realmente constrói essa inabalabilidade, e não é o que você está esperando. O primeiro pilar é ter algo maior do que ela na sua vida. Não estou falando de ignorar ela, estou falando de ter uma vida que funciona independente da presença dela. Um propósito, um projeto, um treino, uma arte, algo que quando ela não aparece, você tem para onde ir. Porque o homem que não tem isso, sem perceber, transforma a mulher na sua missão principal, e aí ele perde a perspectiva. Aí toda mensagem não respondida vira uma catástrofe, toda frieza vira sinal de fim. O homem com um propósito real não faz isso, não porque ele não se importa, mas porque ele tem outras coisas com as quais se importa também. E sabe o que acontece quando você tem isso? Você naturalmente se torna mais interessante, não por cálculo, mas porque você está vivo, você está em movimento, você tem histórias para contar, desafios para superar, energia para trazer, e isso, meu amigo, é a coisa mais magnética que existe. O segundo pilar é aprender a tolerar tensão sem a resolver imediatamente. Isso é onde a maioria dos homens perde. Quando há tensão na relação, o impulso natural é eliminá-la o mais rápido possível, pedir desculpa mesmo sem saber o que fez, ceder, abrir a mão de uma posição para restaurar a paz, mandar aquela mensagem longa explicando tudo. Mas tensão, gerida corretamente, é o que mantém a intensidade de uma relação. Quando você aprende a sentar com atenção, sem desmoronar, sem atacar, sem recuar por ansiedade, você comunica algo muito poderoso. Você é capaz de lidar com o peso da realidade. Existe uma diferença enorme entre resolver tensão por clareza e resolver tensão por medo. Quando você age por medo, ela sente. Quando você age por clareza, ela respeita. E respeito, no longo prazo, é o que sustenta a atração. O terceiro pilar é o mais difícil, fazer as pazes com a possibilidade de perder. Soa pesado, mas escuta. O homem que tem medo de perder ela vai agir de formas que aceleram essa perda. Ele vai segurar demais, ceder demais, se diminuir demais. E ela vai sentir o desespero por baixo de cada gesto, mesmo dos gestos bonitos. O homem que aceitou que perder é uma possibilidade real, que a vida continua, que ele sobrevive e que de fato prefere a verdade ao conforto de uma ilusão, esse homem age de um lugar completamente diferente. Ele é honesto, ele tem limites, ele não implora, não porque é frio, mas porque está inteiro. E tem algo paradoxal aqui que eu preciso que você guarde. Quando você genuinamente para de ter medo de perdê-la, é exatamente aí que ela começa a ter medo de te perder. Não é jogo, é física emocional. Voltando ao Rafael, depois que ela terminou, Rafael ficou 3 semanas tentando reconquistar. Mensagens longas, encontros desnecessários, conversas em círculo, e cada tentativa aumentava o desprezo dela e diminuía o que sobrava do respeito que ela ainda tinha por ele. Até que um dia ele parou, não por estratégia, porque ele simplesmente esgotou, ficou sem energia para tentar, e nesse vazio, algo mudou. Ele voltou a treinar, pegou um projeto que tinha deixado de lado, dormiu direito pela primeira vez em meses, começou a construir algo, não para ela, para ele. 2 semanas depois, ela mandou mensagem. Não tô te contando isso como promessa de que ela vai voltar. Às vezes não volta, e tudo bem. O ponto é o que aconteceu com o Rafael internamente, porque quando ela entrou em contato, ele respondeu de um